Entendi. E assim, ainda falando de depravação total ou parcial, né? Existem, também não quero deixar técnico demais para o pessoal que está assistindo, mas tem também o monergismo e o sinergismo, né? Que é a resposta também a essa graça. E que a gente pode comentar sobre monergismo? Geralmente os calvinistas são monergistas, né? Sim, e os pelagianos também. Inclusive no meu livro eu trato esses dois blocos. Que é monergismo? Não é grande coisa ser monergista. Porque o pelagianismo é monergista. Só o homem é o ator da salvação. Então, o que seria monergismo? O que seria sinergismo? Então, tecnicamente falando, os monergistas, porque Deus determinou e vai salvar. Então a salvação é um ato unilateral de Deus, que não tem nada a ver com Deus decisão, escolha. Até a decisão do homem é uma ação de Deus que faz com que ele decida assim e assado. Então tudo seria um ato unilateral de Deus. Aí o sinergismo, aí existe também um perigo dessa questão sinergista, porque dizer que então Deus tem a sua participação, o homem tem a outra participação, a gente entende que Salvador tem um só, que é Deus. Então esquece esse negócio de que o homem tem uma colaboração com a salvação, porque o homem não tem colaboração. A única coisa que o homem faz, e a gente às vezes é acusado de sinergista, como se nós estivéssemos construindo a nossa salvação. Não, o que a gente pode fazer é crescer na graça e no conhecimento. O que a gente pode fazer é desenvolver a nossa salvação dada por Deus, que é uma ação de Deus, então, e responder com fé. Então a única coisa que a gente faz é responder com fé, humildade, ou seja, arrependimento, reconhecer a nossa miserabilidade. Aquilo que eu te falei, uma pessoa está perdida lá, está no meio do abismo, perdido. Ele não tem condições, vamos supor, seria esse o quadro mais ideal, numa condição de perdição onde ele não tem por si mesmo jeito de sair daquele abismo. Ele está morto ali naquela condição. Se deixado a si mesmo, gente, sabe, ele está condenado, ele está condenado, é o inferno, ele está naquela situação miserável. Agora eu pergunto, ele pode reconhecer que está naquela condição miserável? Ele pode reconhecer e normalmente deve reconhecer, pelo menos normalmente reconhece, nem sempre, né? Mas tem gente que se ilude. Mas ele deve reconhecer. Ele não está morto no sentido de que não pode, está completamente alheio, bobão. Não, ele tem consciência da sua condição de miserável, de pobre, cego, nu. Então ele pode ter essa consciência porque ele tem a imago dele, ele tem inteligência, ele tem um certo discernimento, né? Ele tem a consciência muitas vezes que o culpa, que o condena, ele tem um certo conhecimento de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo diz que não há quem não tenha um conhecimento de Deus, pelo menos no nível, né, de trazer sobre si a própria responsabilidade de culpa, né? Isso no capítulo 1 de Romanos, você vê isso claramente. Então, ele pode reconhecer sua miserabilidade, reconhecer o seu pecado, ele pode se arrepender de ter entrado naquela situação e de repente, agora isso nada disso salva. Agora, quando vem o Salvador, ele pode acolher a salvação. Então, isso é o que a gente diz. Quando a gente diz pura e simplesmente que o papel do homem ali é o papel de um miserável que simplesmente está acolhendo o Salvador que vem ao seu encontro, que não tinha nenhuma ação dele que pudesse realmente fazer com que ele saísse dali, ele não podia, inclusive, convencer a Deus com nenhum argumento, ou seja, é a graça de Deus, é a iniciativa de Deus, nós o amamos porque primeiramente ele nos amou, então é tudo ação de Deus. Então essa salvação, numa certa perspectiva, é monergista, é Deus realmente salvando. A única coisa que a gente faz é como um miserável, pobre, cego, nu, pecador, dar as boas-vindas ao Salvador e acolher essa salvação com fé e com muita humildade, não confiando que a gente tem alguma outra saída pela esquerda, não, é ele, e a gente se agarra, é só isso. Agora dizer, aí o que eles nos acusam de sermos sinergistas, como se nós estivéssemos fazendo do homem co-salvador. Isso é uma balela, porque a Bíblia claramente ensina que a única coisa, o único salvador é Jesus e o que se espera de nós é fé, e fé não é obra da perspectiva paulina, da perspectiva bíblica, só eles que dizem que se a gente exerce fé, então nós estamos fazendo uma obra, porque é uma ação humana. Então isso é que eu acho que é um grande erro e um equívoco dos monergistas, né? Daqueles que se acham os senhores do monergismo, e eu acho que essa pisada na bola. Muito legal, muito conhecimento para você que está assistindo.